Lucas, capítulo 14, versículo 7, vai dizer assim para a gente. Certa vez, Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez essa comparação. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não se sente no melhor lugar, porque pode ser alguém mais importante tenha sido convidado. Então quem convidou você e o outro poderá dizer a você: dê este lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado e terá de sentar no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor. Isso será uma grande honra para você, diante de todos os convidados. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão, e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Amém? Só daí, deixa aberto aí para mim, que a gente termina no 15 daqui a pouco, beleza? Amém? Todo mundo está comigo aqui? Então vamos lá. Gente, é uma passagem onde Jesus está numa festa, e essa festa é de um fariseu convidou ele para ele poder participar dessa festa. E alguns versículos antes, a Bíblia vai dizer falando um pouquinho sobre quando Jesus ele cura um cego nessa própria festa. E aí os fariseus que estavam naquela festa começam a olhar Jesus meio torto, né? Porque era o sábado, né? Então não podia curar no sábado. E Jesus, no versículo antes, ele fala um pouco sobre curar no sábado, que é muito melhor eu curar alguém, mesmo sendo no sábado, do que deixar essa pessoa cega, né? Vamos dizer assim. Ou seja, eu preciso fazer o bem, mesmo que não seja no sábado, mesmo que seja no sábado, né? E aí a gente vem da nossa série de lá de trás, falando um pouquinho da própria natureza de Cristo, né? E aí vocês vão depois estudar com a gente. Mas essa passagem, Jesus ele está nessa festa, e dentro dessa festa ele fala sobre uma parábola. E o que significa a parábola? São pequenas histórias onde eu consigo te envolver dentro daquela história. Isso é uma parábola. Então, se vocês verem parábolas na Bíblia, em Jesus falando sobre parábolas, sempre ele vai querer envolver a pessoa que está dentro da quem ele está comunicando, dentro daquela história. É isso que Jesus ele vai fazer dentro dessa parábola. E o contexto da parábola aonde ele está, se a gente for parar para pensar, Cristo ele estava dentro de uma festa de casamento. E numa festa de casamento, você não convida qualquer pessoa, porque a gente está num tempo onde a gente está se preparando para casar. E aí a gente vai buscar buffet, a gente vai buscar as coisas, é muito caro. Então é muito difícil. Você está andando na rua e de repente você encontra uma pessoa em uma situação de rua e você fala: vem participar da minha festa de casamento? É muito difícil. Porque é dentro do contexto do que Cristo estava querendo dizer, dentro dessa parábola, porque é muito mais fácil eu convidar alguém que é rico, é muito mais fácil eu convidar alguém que é importante para a minha festa, do que alguém que aos olhos da sociedade não vai me agregar nada. É muito mais fácil eu convidar alguém sabendo que talvez num dia essa pessoa também vai me convidar. E fica muito fácil, né? Vou convidar o Breno para minha festa de aniversário, sendo que a festa dele é muito melhor que a minha. Então eu vou convidar com interesse, sabendo que a festa dele é muito melhor do que a minha. A realidade, essa parábola,
quando Cristo está ali sendo apertado pelos fariseus e pelas pessoas que estão ali, Cristo ele sempre vai tentar envolver as pessoas dentro de uma história. E essa é uma história que dentro da nossa vida a gente precisa inserir dentro do reino de Deus. Porque o que é o reino de Deus? Cristo ele deixa claro, e a gente vai ler depois no 15, que o reino de Deus ele é uma mesa. E é uma mesa posta para que todas as pessoas consigam se sentar e comer, seja você rico, seja você pobre, seja você preto, seja você branco, seja você quem for. Cristo disponibiliza uma mesa para você comer. Só que dentro daquele ambiente, dos fariseus, né? Dentro daquele ambiente dos fariseus, os maiores convidados eram pessoas que se sentavam em cadeiras tops dentro daquela sociedade, dentro daquele contexto. E trazendo para os dias de hoje, trazendo para os momentos de hoje, é muito mais fácil eu estar dentro de uma festa sendo importante, porque eu sei a importância que as pessoas vão dar para mim. É muito mais fácil, dentro de um contexto de sociedade, um médico ele não é tratado como um morador de rua. Um político ele não é tratado como um faxineiro. Isso a gente vê nos contextos do dia de hoje. São tratamentos totalmente diferentes. São ideias totalmente diferentes. Só que quando Cristo ele traz o reino de Deus como pessoa para a terra, ele deixa claro que o reino de Deus é para todos e para todas as pessoas. E eu quero deixar um primeiro adendo, uma primeira lição para vocês entenderem. Se Cristo não se assentou em cadeiras tops nesse mundo, nós também temos a tendência a não sentar quando nós manifestamos o reino de Deus. Nossa, mas Mateus, você está dizendo que eu não vou ser um médico importante, eu não vou ser O que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que a partir do momento que você manifesta o reino de Deus aonde você está, a sociedade babilônica, que vocês vão estudar depois, mas o contexto daquele que serve o reino de Deus, daquele que vive o reino de Deus, que tem a natureza de Cristo, ele não é bem visto para esse mundo. Assim como Cristo não foi bem visto. Quando Cristo ele fala para se assentar naquela mesa, e para quando você chegar numa festa, não espere sentar nos melhores lugares. Quando você chega num lugar, num determinado local, não importa quem você é, se você manifesta o reino de Deus, não espere sentar no melhor lugar. Esse é um grande problema para a nossa sociedade hoje. Que é uma coisa que a gente falou na semana passada e de algumas semanas. Que nós somos condicionados a sentar em cadeiras melhores nesse mundo. Por conta do nosso orgulho. Por conta da nossa soberba, por conta da nossa vontade de querer ser aceito. Mas se nem o próprio Cristo foi aceito no meio dos fariseus, quem dirá nós? Quem dirá eu e você? A partir do momento que a gente começar a manifestar o reino de Deus. Eu quero dizer para você que existe um ambiente de pessoas que querem cada vez mais sentar em cadeiras maiores. Isso é um grande problema para a nossa sociedade hoje. E não só para a sociedade, vamos falar no contexto que nós estamos, os próprios cristãos. Porque não importa se nós somos cristãos, existe um ambiente de sociedade babilônica dentro do contexto cristão hoje em dia. Eu tenho um grande receio e um grande medo
quando eu ouço palavras que dizem: você vai sentar em cadeiras nesse mundo que todo mundo vai te aplaudir. Eu tenho um grande medo, porque quanto mais eu leio, eu busco a Deus, menos eu entendo que nós vamos sentar em cadeiras aqui nessa terra. Menos eu entendo. Por isso eu tenho um grande receio. Quando a gente entra dentro de uma igreja, quando a gente entra em um local que a gente presta culto a Deus, e a gente só ouve: você vai conseguir, que os seus sonhos vão se realizar, que a tua vontade vai acontecer. Vocês acreditam que a vontade de Deus para Jesus foi que ele fosse moído numa cruz? Por que você acha que a gente vai ser diferente? Por que você acha que a gente tem cadeiras esperando a gente? Se nós manifestamos o reino de Deus, existem cadeiras que estão sendo preparadas, mas são cadeiras do céu, não na terra. Esse é o nosso maior problema hoje em dia. E é por isso que a gente está num tempo gala. Sabe o que é gala? Desnudar, é ir profundo. São coisas que estão nas raízes, que a gente tem que chegar lá no fundo e desconstruir. Desconstruir. São coisas que a gente precisa entender, que não é da forma que a gente quer. Vamos ver? Vamos ler o 15? Olha só o que diz o 15 pra gente. Lucas 14, versículo 15. Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que irão sentar-se na mesa do reino de Deus. Então Jesus lhe disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou seu empregado dizer aos convidados: venham, que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem, peço que me desculpe. O outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas, pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o empregado disse ao patrão: já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. O patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará no meu jantar. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que essa mesa está posta a partir do momento que ele veio em carne. É por isso que o João Batista fala assim: eis aí o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus é Jesus. Ele é a personificação do reino de Deus e de tudo que Deus gostaria de fazer desde lá da criação. Jesus é o reino de Deus. E quando ele fala dessa mesa que está sendo posta, para nós, hoje, o reino de Deus ele não é tão atraente. Para nós hoje, o reino de Deus ele não atrai tanto. É por isso que eu sinto uma grande resistência. Isso eu sempre senti. E tipo, cara, vamos fazer alguma coisinha ali para chamar atenção. É Jesus e mais alguma coisinha. Sempre tem isso, né? É sempre de Cristo e mais alguma coisa. Cara, o próprio Evangelho de Jesus já atrai. Mas atrai aquele que está posto a ouvir. A grande dificuldade hoje é que a gente quer encher a igreja, mas não quer encher o reino. É uma grande dificuldade nos dias de hoje. Porque qual é a missão de Cristo? A nossa missão é mostrar que a mesa está posta. O que significa evangelho? Boas novas, boas notícias. A mesa está posta para todo mundo. Só que as pessoas elas estão tão ocupadas com o seu interesse, com a sua vontade. Eu acabei de comprar uma casa, eu acabei de casar, acabei de comprar um carro. Pô,
meu Deus, eu tenho que largar tudo isso aqui? Tem que largar tudo isso aqui. Mas entrega o reino de Deus para aquele que não tem nada. É a única coisa que muitas das vezes essa pessoa tem. E arrisco a dizer que o próprio Deus tira coisas de nós para mostrar que o reino de Deus é tudo que a gente tem. Arrisco a dizer que o próprio Deus tira as coisas de nós. Não permite que as coisas aconteçam para nós aqui nessa terra, mas para a gente entender que existe um tesouro no céu para a gente alcançar. Esse é o tesouro. Quantas das vezes eu já orei para Deus e falar: Deus, se eu estiver saindo do foco, me coloca de novo. E quantas coisas Ele foi tirando, quantas coisas Ele foi moldando. E hoje eu entendo, é para o meu bem, é para o nosso bem. É para o nosso bem, porque a gente fica tão apegado a coisas nessa terra, sonhos nessa terra, vontades nessa terra. Eu tenho um grande receio quando eu ouço: seus sonhos vão se realizar nessa terra. Se o próprio Deus disse assim: larga tudo e me segue. Carrega a tua cruz e me segue. O que é cruz? Cruz não é fardo, cruz é propósito. Cruz não é peso, cruz é propósito. Cruz é saber que eu tenho a natureza de Cristo dentro de mim e eu carrego essa cruz por quê? Porque existe um propósito para mim nessa terra. Parece tão fácil, mas são coisas que estão no profundo. E a gente tem que ir lá no profundo para conseguir entender. O pai vai atrás do filho, mas se o filho já tem tudo, ele não quer o pai. Igual o filho pródigo. O filho pródigo: me dá a herança que eu vou embora. Tem muita gente vindo para a igreja: Deus, me dá a herança que eu quero ir embora. Isso em qualquer lugar. Eu falo da igreja porque nós temos propriedade para falar. Mas se a gente for estudar as religiões das antigas, da Mesopotâmia, da Pérsia, do Egito, de tudo isso, é a mesma coisa. Tinha Deus da plantação, Deus da fertilidade, o Deus da luz, o Deus do sol. Para quê? Por causa da minha vontade, do meu Deus que está aqui dentro de mim. Por causa da minha forma de viver. Se a gente for parar para pensar, a gente quer a herança. E nós temos acesso à herança. Nós temos acesso. Se nós somos filhos, nós temos acesso à herança. Só que se o controle está na mão do pai, o pai sabe como você vai usar. Você acha que Deus não quer te abençoar? Deus não quer nos abençoar? Mas a herança está na mão do pai. A partir do momento que ele entender e ver que a herança está sendo maior que ele vai tirar. Porque é melhor que doa aqui do que doa lá no inferno. O capetinho lá. Tópico 3. Preste atenção. Naquela festa, isso abre para mim, Miquel, por favor, João 12, 26. Não, Mateus 23, 11, por favor. Na festa de casamento, Caná da Galileia, Jesus foi convidado. Sim ou não? Mas o que ele fez lá? Ele serviu. Eu não sei se Jesus foi como um convidado de honra, mas o maior entre eles foi o que mais serviu. A Bíblia diz: aquele que é maior no reino de Deus é aquele que mais serve aqui na terra. O nosso problema é que a gente quer trazer cadeira cativa aqui na terra. Mas sendo que a própria Bíblia diz: aquele líder, aquele que dá o exemplo, aquele que mais serve. Se eu falo de referência para vocês, eu tenho que ser referência naquilo que eu falo. Porque eu sei o peso que é você viver aquilo que você não prega. Pesado. Quantos escândalos a gente não vê hoje em dia por causa disso? Quantos escândalos, mano? E o maior problema, pode deixar aberto, tá? E o maior problema são pessoas que têm medo de ficar nu perante Deus.
e perante as pessoas. Porque Deus perdoa, mas as pessoas não perdoam. Sabe qual que é um dos maiores medos meu? Vou abrir meu coração para vocês, tá? Posso abrir? Amém. Eu tenho que brigar com você, legal? Porque o maior problema do ser humano é o próprio ser humano. Porque o ser humano o idolatra. Vou te dar um exemplo. Se um dia nós temos a nossa relevância, Deus começar a agir em nós, as pessoas vão vir atrás da herança. E é muito mais fácil eu colocar um Deus aqui na terra do que eu entender que existe um ser humano ali. Jeremias era um ser humano, Isaías era um ser humano, João Batista era um ser humano, morreu porque não soube falar. Paulo era um ser humano. Paulo é um dos caras que eu mais admiro, porque ele fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal eu não paro de fazer. Esse cara é o que eu mais admiro, porque ele teve coragem de colocar na Bíblia aquilo. E eu acredito fielmente que seja pecado. Ah, mas Paulo tinha um problema físico, não sei o que. A forma que ele fala, eu não lembro agora onde está, mas a forma que ele fala, para mim, era algo que ele não conseguia vencer. E infelizmente, dentro de nós, existem coisas que a gente tem uma grande dificuldade de vencer. E que é o próprio Deus que coloca para mostrar: ei, você tem que me adorar. Mostrar que você é um ser humano. Você não é Deus sobre si mesmo. Eu sou Deus sobre você. Abre aí, Miqueias, Mateus. Não era João? Mateus 23, 11. Porém, maior dentre vós será o vosso servo. Tem mais, mas... enfim. É para ler? Vai do 1 aí, vai. Do 23, 1 até o 11. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os pões sobre os ombros dos homens. Pode parar aí. Como é que eu falo de paternidade se eu não sou um exemplo como pai? Como é que eu falo de idolatria se eu sou uma pessoa idólatra? Como é que eu falo de adultério se eu sou uma pessoa adúltera? E adultério não é só você se deitar contra a pessoa, você abrir o seu Instagram e ver uma mulherzinha lá, já adulterou. Como é que eu falo de roubo ou de furto, sendo que eu roubo e furto? Como é que eu falo de julgar as pessoas, sendo que eu julgo as pessoas? Era isso que os fariseus faziam. Abria lá a Torá na sua sinagoga, ele lia lá a lei de Moisés. Não pode mentir, não pode roubar, não pode matar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E eles viviam dessa forma. Pode continuar. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Pode parar aí. O nosso maior problema hoje, eu vou estudar para ser pregador, para eu ser reconhecido. Eu vou estudar música para eu ser reconhecido. Eu vou estudar, sei lá. Enfim. Mas nós estamos seguindo alguém que não foi reconhecido aqui nessa terra. Como é que a gente quer ser reconhecido aqui nessa terra? Sendo que a verdade, que a própria verdade nos trouxe, é que vão nos perseguir, é que vão tentar matar a vontade de Deus nas nossas vidas, é que vão tentar parar a partir do momento que a gente começar a viver verdades, como os fariseus fizeram com Jesus. E se eu falo verdade, eu preciso viver verdade. Foi o que Jesus fez.
A todo momento os fariseus estavam ali na cola de Jesus, esperando só uma brechinha, para que se ele vacilasse, ele morresse. Pode continuar. E amam os primeiros lugares e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem o chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Eu vivi um contexto que a gente vive, né? A gente vê na realidade. Que é muito mais fácil idolatrar alguém na terra, porque ele é visível. E quando a gente fala de idolatria, a gente não fala de imagem. Claro, a gente pode personificar uma imagem daquilo que é ideal pra gente, e a gente seguir aquilo, que era o que os idólatras fazem desde o início da antiguidade, né? Mas é muito mais fácil eu personificar alguém ideal para mim e eu seguir aquilo como se fosse uma verdade. Eu tenho um grande problema hoje com pessoas que não têm opinião própria. Vocês já conviveram com pessoas assim? Você está conversando com a pessoa, né? Então eu acredito dessa forma, eu acredito assim e tal. Aí de repente, só porque você falou aquilo, a pessoa vai, concorda e muda de opinião por causa de você. Ou ao contrário, né? Ou ao contrário. A nossa maior dificuldade hoje é a gente entender que dentro da palavra existe resposta para qualquer coisa. A própria palavra tem resposta para tudo. Quer conhecer autoconhecimento? Cara, vai para a palavra. Quer conhecer como lidar com a sua família? Vai para a palavra. Como lidar, sei lá, como ter um namoro abençoado, um casamento abençoado? Vai para a palavra. Por que a gente parou de buscar a palavra e está buscando pessoas? E tal pessoa influente falou que não é assim. Não, cara. Para de buscar influência, buscar coisa. Busca na palavra. Busca influência, buscando... É isso. A nossa mente está condicionada. A nossa mente está condicionada a objetivos de honra. Mas a nossa maior honra está no céu. Abre para mim Apocalipse 19:1. Já estou terminando. Até que foi rápido, né? Apocalipse 19:1. 19. 1. E depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Pode continuar. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Pode parar aí, rapidinho. O que é essa prostituta aí? Já vou dar spoiler do seminário já. Essa prostituta, ela não é somente uma mulher que corrompe os homens, tal, não. É uma doutrina. É uma doutrina que fazem as pessoas se idolatrarem as suas vontades. Essa é a grande prostituta, a mãe das grande Babilônia, as mães das prostitutas, né? É que está escrito aí. E Deus, naquele grande dia, Ele vai julgar não só nós, mas como os grandes líderes dessa terra, dizendo: por que você se corrompeu? Por que nós nos corrompemos?
sendo que não foi isso que o meu filho foi na terra fazer. Não foi isso que foi na terra dizer. Os grandes avivamentos que aconteceram na história foi contra esse sistema babilônico, um sistema que está dentro da gente, a gente nem percebe. Até mesmo na nossa criação, até mesmo no nosso desenvolvimento, até mesmo naquilo que a gente busca para a gente hoje. Por que nós estamos em uma sociedade totalmente ansiosa? Porque nós estamos buscando idolatria ao invés de buscar a vontade de Deus. Ai meu Deus, o que vai ser meu amanhã? O que eu vou comer? O que eu vou estudar? O que eu vou fazer? Aqueles que estão entendendo o que Jesus está fazendo, está indo para o seu quarto, fechando a porta e entrando no secreto. Eu não sei vocês, mas que dificuldade que está sendo entrar para o secreto, cara. Que dificuldade que está sendo fechar a porta, ajoelhar e orar. Uma coisa que a gente fazia tão naturalmente. Hoje parece que tem alguma coisa segurando ali. É porque o próprio Deus está dizendo para a gente entrar em batalha, porque o que vai acontecer vai quebrar esse sistema. Se nós estamos entendendo o que Deus quer fazer com a nossa vida, nós vamos entrar no nosso quarto, dobrar o nosso joelho e pedir perdão para Deus. E não pedir perdão só pelos nossos pecados, pedir perdão porque nós vamos dar conta de qualquer pessoa. Porque nós sabemos a verdade. Nós sabemos que nós não temos que liberar palavras de ansiedade para as pessoas. Por que Pedro fala lá? Tem uma passagem de Pedro, né, que fala sobre ansiedade, que tem que cuidar de vós, não é? A ansiedade é uma idolatria, você sabia disso? Uma vida ansiosa, uma vida depressiva, ela é uma idolatria. Por quê? Porque eu estou ansiando tanta coisa nessa terra, sendo que Deus está liberando aquilo que eu preciso para hoje. É igual o maná. Quando as pessoas tentaram segurar o maná para o próximo dia, ele apodrecia. O maná que Deus tem para você é hoje. Não vai servir para amanhã. Você não vai conseguir estocar o que você precisa para amanhã. O dia de amanhã não está garantido, mas para aqueles que estão entendendo a vontade de Deus. Estão entendendo que servir a Deus é você colocar o seu amanhã nas mãos dele. E é isso que Deus está fazendo no dia de hoje. Vamos colocar de pé?